Então, Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui hoje no Restart. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer, uma honra poder participar com vocês. Bom, eu queria começar me apresentando, né? Eu tenho esse sobrenome complicado, mas é um significado até bonito, ele chama Riqueza de Deus. Eu sou a Paula Riscala, eu sou hoje a proprietária de uma food tech, como chamam, né? Uma startup de gastronomia. E a gente só tem um ano que a plataforma está no ar. E eu vou contar um pouquinho da nossa história, porque tem um caminho que foi traçado, né, para a gente chegar até aqui. E eu vou falar um pouquinho, a gente nasceu como escola física, a gente durante 16 anos a gente atuou na Rua Bela Sintra, 1783, era uma casa e a gente deu lá, durante esses 16 anos, mais de 5.000 aulas de gastronomia. A gente tinha a participação aí de quase 300 chefes de cozinha que passaram por lá. E o Ateliê Gourmand nasceu para ser a vitrine do chefe, sabe? A gente queria divulgar o trabalho dos chefes brasileiros para o mundo. E era um lugar muito gostoso, porque era uma cozinha pequena, a gente tinha, foi a primeira escola, workshop que a gente teve em São Paulo, e a gente tinha uma possibilidade de muita interação proximidade entre o chefe e os clientes, né? Então, eles conseguiam, num ambiente só de 12 pessoas, realmente ter um momento agradável de cocção ali junto com o chefe. E por ali passaram, acho que quase todos os nomes desses mais famosos, desde Alex Atala, Carla Pernambuco, Henrique Jacan, Emanuel Bassolei, Silvia Percussi, são muitos, não vou conseguir citar todos aqui, mas a gente foi aprendendo e divulgando muito o trabalho deles. Mas aí começou por volta de 2008, entre 2008 e 2010, a gente começou a sentir muito, a escola era uma escola para amador, e a gente começou a sentir muito a concorrência do digital, demais, assim, o YouTube veio, né, a gente abriu a escola em 99 e as pessoas não usavam nem e-mail naquela época, a forma de acessar os clientes ainda era com mala direta, né, e aí a gente resolveu começar a olhar o mercado digital. E 2014 foi quando a gente realmente começou a tomar a decisão de que não adiantava insistir só no físico. Para ser físico, a gente tinha que ter outra estrutura, outra forma de trabalhar. O YouTube tirou as paredes da sala de aula, né? Ele era uma concorrência muito injusta, porque eu tinha uma aula de risoto numa quarta-feira, 8 horas da noite, e o YouTube tinha o risoto a hora que ele quisesse. E então, a hora que o cliente quisesse, ainda por cima de graça. Então, a gente começou a sentir demais a queda de movimento. E aí começamos a olhar o dígito. Fizemos alguns pilotos e nessa fase, Júnior, eu não tenho vergonha de dizer não, a gente errou pra caramba. A gente testou produtos que foram péssimos, assim, que não deu o resultado que a gente queria. A única boa notícia é que a gente aprendeu muito nesse período. A gente coletou muita informação do que não deveríamos ser. E a principal notícia boa que veio é que a gente teve 45.000 alunos ao longo de 16 anos, né, com a escola física, e a gente pulou assim para 50.000 alunos novos no dígito em 3 meses. A gente falou, opa, mesmo errando tanto, com um modelo que não era legal a navegação, não era legal o produto, ainda assim a gente percebeu que tinha muito interesse, né? Comida é um assunto que as pessoas se interessam muito. E a gente tinha escolhido um nome que não rolou, que é esse Gou, né? A gente queria um apelido, porque Ateliê Gourmand ninguém sabe escrever. É um nome francês, é um nome elitista, que funcionava muito bem para Bela Sintra, Jardim, São Paulo, mas não para ir para o Brasil todo. E a tentativa de fazer o Gou era só um apelido de gourmand, né? Mas a gente teve o feedback de que as pessoas não entendiam que aquilo era sobre comida, não remetia, as pessoas não linkavam com um propósito diferente. E aí veio o primeiro erro que a gente percebeu que cometemos, é a ilusão de achar que quando você vai para o digital, só porque você tem um conteúdo incrível, você disponibiliza isso no digital e pronto, tá tudo certo. E não é assim. A hora que você vai para o digital, eu podia ter o conteúdo que for, virou um monte de rua sem saída, sabe? Era como se todas as receitas, eu tinha 12.000 receitas lá estacionadas e aquilo ficou... As pessoas não entendiam e não achavam e não conseguiam consumir aquele conteúdo e também não conseguiam entender que isso era melhor do que o que elas já estavam acostumadas a consumir na internet.
E aí foi esse período de quase 3 anos que a gente realmente errou, fazendo adaptações e tentando, né, buscar novas saídas, até que eu falei, não, vamos fazer a coisa estruturada. Foi até quando eu conheci vocês. Agradeço demais, a Startse foi super importante nesse nosso começo aí de vida de digital. E num bate-papo que eu tive com o Pedro, ele falou, você precisa entender a dor do seu cliente. Qual é a dor que vocês estão querendo curar? Não adianta você achar que você tem um conteúdo lindo, vai para o digital e pronto. Ou você está, né, sanando a dor de alguém, ou você não vai ter um crescimento exponencial do jeito que você está imaginando. E aí a gente fez um trabalho realmente interno, que a gente ficou fechado durante quase um ano, gerando conteúdo, mas já com um novo olhar. Foi uma fase que a gente foi buscar o nosso propósito, que foi super importante, entender qual era o DNA né, que veio do Ateliê Gourmand e como é que a gente ia vestir isso com uma nova roupagem, como é que a gente ia trabalhar a nossa marca de uma forma adequada para o digital. E aí a gente estudou 2 produtos. O primeiro foi o Chefs Online, que era um produto diferente. A gente mapeou que dos 300 chefes de cozinha que passaram pelo Ateliê Gourmand, só 10 tinham a sua vida digital organizada. E isso, Júnior, me preocupou muito, porque se você imaginar, né, o momento que a gente está vivendo agora, olha a importância de você ter sua vida digital, a sua persona criada, e você saber se comunicar com o seu cliente. E a gente pensou em fazer, o Chefs Online era uma ideia que a gente teve de fazer uma plataforma que você fazia um enxoval básico para aquele chefe de cozinha existir digitalmente. Ele se estruturar o seu conteúdo e começar a desenvolver suas personas e a se comunicar com seus clientes. Mas aí, por que a gente não publicou isso, né? A gente tinha 2 opções. Estudamos o Chefs Online e o Tá na Mesa. O Tá na Mesa era o nosso DNA mais forte, aquilo que falava mais sobre nós mesmos. Nós somos pessoas que transpiramos gastronomia, a gente pensa no assunto, a gente fala muito sobre isso, e isso está muito impregnado em nós. A gente também queria algo que conseguisse escalonar. E quando você pensa no ambiente de chefes de cozinha, isso era muito menor do que o ambiente do usuário, que tinha uma demanda, que a gente também percebia uma dor, e a gente achou que o projeto do Tá na Mesa seria muito maior. Então, optamos por ele, pela possibilidade realmente de escalar. E o que consiste, né, o Tá na Mesa? A gente percebeu que mapeamos quase todos os sites de cozinha que tinham tanto no Brasil quanto fora, e a gente percebeu uma constância, assim, quase todos os sites são repositórios de receita. E a gastronomia ela é muito mais rica do que só receita. É muito pobre você só falar disso. E aí a gente estava no nosso DNA. Eu falei assim, não, mas a gente fala de utensílios, a gente fala de história, a gente fala de técnicas. Então, tinha um propósito diferente por aí. E outro pilar muito forte que nos identifica é que a gente é maluca por curadoria. Assim, a gente realmente põe no ar um conteúdo com qualidade. E então, a gente não queria, de forma nenhuma, que perder essa identidade, sabe? Ir para o digital tinha que ir vestindo esse tipo de bandeira. E quando a gente criou o Tá na Mesa, foi com esse propósito, né? O que é a mesa? A mesa, na verdade, é um tema. Toda semana a gente escolhe um tema diferente e a gente se aprofunda nele e a gente entrega para o usuário um conteúdo de qualidade novo sobre um assunto que a gente escolha falar. E a gente tem mesas de tudo quanto é tipo. A gente fez até uma parceria com a Albert Einstein, então a gente tem, através das clínicas Einstein, a gente está organizando 24 mesas falando de saúde. A gente pode falar um pouquinho mais no próximo slide, mas o nosso propósito é justamente esse, assim, de trazer um conteúdo legal, e a gente termina a mesa gerando um e-book para os usuários. E esse book ele fica gratuito por 3 dias, então todo mundo que acompanhou aquele conteúdo tem a possibilidade de ter acesso ao material gratuitamente depois. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo aqui e aprendendo e vendo essa visão muito, muito clara, assim, sobre, primeiro, essa trajetória, né? Desde a primeira iniciativa lá na Bela Cinta, e aí essa transição até chegar no Tá na Mesa, passando por quase todo o roteiro básico de construção de uma startup, de muita tentativa e erro, busca propósito, se conecta, entende a dor do cliente, até conseguir chegar num modelo onde você realmente entrega aquilo que agrega mais valor. Então, quando você chega no ponto de entregar o que realmente agrega valor, você
encontrou um porto seguro para aí sim conseguir escalar o seu negócio e fazer ele chegar na mesa, literalmente, de cada vez mais pessoas. E a dificuldade era conseguir se remunerar por isso, né? Então, os e-books ficam gratuitos por 3 dias, porque a gente quer privilegiar aqueles usuários que são nossos seguidores. Então, quem segue uma mesa recebe por e-mail um link para baixar o e-book gratuito. Os e-books hoje estão na Amazon. E a gente usou a maior plataforma que tem do mundo, né, para disparar esse conteúdo. E aí, para quem chegar depois e quiser aquele conteúdo, porque começa a perceber que a gente tem uma diferença, né, na forma de fazer e muita qualidade por trás, sempre os e-books ficam à venda depois, ad eterno. E agora, para o segundo semestre, a gente vai voltar ao nosso DNA de dar aula, né? A gente nasceu dessa forma e toda essa experiência já estava no nosso radar. A gente está montando uma cozinha profissional para filmagem e continuar gerando o nosso conteúdo com qualidade, mas a gente vai entrar para a área de EAD, que isso é inevitável. A gente vai começar a parte de dar aulas online no segundo semestre. Então, eu vou até passar um pouquinho aqui agora para a próxima tela, né? A gente está num momento, Júnior, muito antagônico, né? Vivendo na gastronomia. Para os usuários aí que não são desse setor, eu tenho assim a sorte e a gente agradece todo dia de estar estruturando uma empresa que, assim, eu às vezes fico até se sentindo um pouco culpada, né? De estar num dos únicos setores quase que está crescendo muito nesse momento de pandemia. E a dor dos chefes de cozinha e dos restaurantes, assim, e dos produtores nos toca profundamente. Então, a gente não consegue nem vibrar pelo momento de crescimento do digital, porque a gente tem muita ligação com todos os restaurantes, muita ligação com todos os chefes e os produtores pequenos. Então, enquanto a gente é o topo de uma pirâmide que cresceu e disparou, realmente, assim, o site quadriplicou de tamanho depois que entrou para a quarentena, a gente sente muito todo o resto do setor, o quanto está sendo chacoalhado e abalado, né? Eu tenho falado com chefes tanto daqui do Brasil quanto de fora. Ontem mesmo eu estava numa conversa com o François Payard, que está em Nova York, ele falando, olha, a gente espera que talvez 40% dos restaurantes não sobrevivam. E isso nos dói, porque não é só o restaurante, é toda uma cadeia alimentar que a gastronomia depende de produtores pequenos que vivem, o produtor de cogumelo, é o produtor do queijo, é uma cascata de gente pequena. O Alex Atala faz um trabalho maravilhoso de tentar ajudar essas pequenas comunidades. Então, assim, tem alguns chefes que estão tentando continuar esse trabalho. A gente gostaria demais de poder continuar ajudando também. Temos apoiado todos os chefes que estão com delivery aí, divulgando o trabalho deles, porque a dor deles é muito, muito nossa também. A gente não é porque a gente está crescendo no digital que a gente vai deixar de olhar o estrago que isso vai trazer para a gastronomia, né? Isso que você citou sobre o impacto disso na cadeia toda, né? A gente olhou, tem olhado bastante para vários setores para entender realmente o impacto que isso causa. A gente viu que 75% das empresas elas não têm caixa para sobreviver por 2 meses. E quando a gente olha para o setor de restaurantes, aí inclui um pouco restaurantes e bares, que empregam 6 milhões de pessoas, a estimativa é de que se a quarentena dura mais 3 meses, pelo menos 3 milhões de pessoas só nesse setor vão perder o emprego. Então, como você disse, por um lado, quando a gente olha para o avanço disso para o digital, e é incrível, é fantástico como acelerou-se esse processo, né, de olhar para o digital também nesse segmento da economia, mas, obviamente, há um preço agora, nesse momento, muito alto, né? Muito alto. Mas enfim, vamos olhar para o lado bom. Torcendo que realmente consiga, né, voltar e que esses pequenos produtores sobrevivam, porque a gastronomia não é feita de fast food. Essas grandes empresas podem empregar um monte de gente. A gente viu até o Trump, parece que já está se reunindo com todos os grandes da indústria de alimentos, mas eles representam uma parte só da gastronomia. É uma parte, aliás, muito diferente do que os chefes de cozinha e esses pequenos produtores vivem, né? A gente vive da qualidade, a gente vive de desenvolver o melhor produto, conseguir ter isso nacionalmente. Por uma vez eu estava lendo, não adianta você imaginar que a burrata da Itália vai sempre chegar aqui, a gente precisa ter a nossa burrata.
A gente precisa conseguir fazer localmente os produtos que nós somos bons. Talvez não seja a burrata em si, mas quais são os produtos que o Brasil é muito bom e que a gente tem que se orgulhar de tê-los, né? Outro dia eu estava colhendo aqui no meu jardim jambo. O Brasil tem frutas incríveis. A gente precisa saber criar produtos em cima dos nossos ingredientes, né? E desenvolver toda uma gastronomia, toda uma rede sustentável em torno disso. E eu espero que isso passe logo, tomara que o Brasil não caminhe a passos largos aí, né? Graças a Deus, acho que não está parecendo que vamos virar uma Itália amanhã, vamos torcer para que não vire, que as pessoas continuem em casa fazendo seus deveres para conseguir, né, fazer isso passar o mais rápido possível. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos também olhar o lado bom aqui da história. Logo que a gente entrou para o digital, a gente fez essa brincadeira, enquanto seu lobo não vem, vamos tratar de ser saudável, né? Vamos tratar de conseguir nos fortalecer com o que a gente tem, já que a gente não tem uma vacina e a gente não tem ainda um remédio aprovado. Hoje a maior arma que nós temos para, né, passar pelo Covid é a qualidade da sua alimentação. E aí a gente usou e abusou da nossa parceria com o Albert Einstein, e eles foram incríveis, porque imagina, o Einstein está o centro do tsunami da Covid, e tanto ele, nesses grandes hospitais, recebendo um monte de casos, mas a equipe lá, eles têm uma equipe grande, eles conseguiram nos apoiar e a gente desenvolveu em uma semana um e-book só falando de alimentação saudável e dando várias dicas para as pessoas do que consumir. A gente sabe que não existe um ingrediente que é o mocinho e nenhum que é o bandido, mas é o conjunto de uma alimentação saudável que faz a diferença. Então, você comer de forma, né, certa nesse período é super importante. E até engraçado, a gente tem visto, Júnior, embora os posts nas redes sociais tem muito assim, falando que as pessoas estão engordando na quarentena, a gente tem visto um movimento também contrário. Tem muita gente perdendo peso, porque está comendo em casa, está comendo certo, está comendo menos fritura. Então, é engraçado que tem os dois espectros, assim, a gente percebe que estão acontecendo. Não é o momento de fazer dieta, não é o momento de fazer nenhuma restrição alimentar, a não ser que você, de fato, tenha alguma fator, né, físico e biológico que exija, mas agora é hora da gente se manter saudável e buscar um equilíbrio, né, do nosso corpo. Então, em casa, a gente está trabalhando talvez mais do que trabalhava nos escritórios, mas a gente consegue fazer uma gestão melhor do tempo e aproveitar mais esse contato com a comida, com a cozinha, né? E para quem quiser o e-book, Júnior, só aqui para avisar, o e-book, ele pela Amazon, a gente tem um limite, só pode ficar 5 dias gratuito, mas quem entrar pelo site, o e-book está lá gratuito para baixar o PDF. A gente entende que isso é um elemento, né, de utilidade pública, então a gente liberou direitos autorais sobre a venda desse e-book, para que realmente ele voe, pode compartilhar pelo WhatsApp, de todas as formas. Então a gente tinha que escrever uma coisa correta, testar receitas, fazer todo um trabalho de pesquisa do que a gente já tinha no nosso banco de dados, e aí nasceu esse produto. Mas aí, passada essa primeira semana, a gente começou a perceber o que as pessoas estão consumindo, né? Porque, de fato, por que a gastronomia cresceu? Primeiro, porque as pessoas estão precisando cozinhar. Muita gente tinha ajuda nesse sentido, ou comia na rua, ou tinha alguém que em casa era o facilitador de preparar essas refeições e eles perderam essa pessoa, ou não estão mais comendo na rua. Então, é até engraçado, eu não consigo marcar quase reunião 11h30. Aí Paula, não, esse horário não, a gente está fazendo comida para as crianças. Então, as reuniões tiveram que se adequar com o horário que as pessoas estão cozinhando. E então a gente começou a perceber uma busca enorme de receitas fáceis. E entrando sempre com essa pegada para ajudar, né, com conteúdo que acalente aí as demandas. E além de ter que cozinhar, a gente percebe que as pessoas elas estão entediadas. Ficar em casa não é fácil para muita gente. Tem muita gente que gosta de sair, que tinha essa necessidade de olhar lá fora, e estão presas num apartamento, e algumas com crianças pequenas, assim, dando muito trabalho, ainda tendo que lidar com homeschooling. Então as pessoas estão entediadas, a vida não está mais simples. E a gente percebe que, por mais que você fale que a gente está trabalhando mais, acho que algumas pessoas estão mesmo, mas tem gente que está meio desorganizada, que ainda não conseguiu ter criar uma rotina, sabe? Está sendo interrompida muitas vezes porque o filho entra, porque o cachorro late, porque tem que cozinhar, porque a panela está fervendo. Então, a gente consegue perceber que tem uma desorganização ainda na rotina das pessoas, que apesar de já estar há um mês, a gente percebe que ainda tem essa demanda meio flutuante de querer uma distração.
Então, a internet agora não tem mais horário. Qualquer hora é hora para você consumir esse conteúdo, né? E aí estamos tentando também trazer o colo, né? Porque estamos tristes, a gente perdeu tem muita gente que está lidando pela primeira vez com uma frustração verdadeira de perder a liberdade de ir e vir, perder esse lá fora. Quem mora em apartamento está muito sentindo, né, falta do vento, falta de escutar o barulho da chuva, falta de respirar e ir para um parque. Então, a comida tem esse poder enorme de ser um acalento, de ser algo que te abraça. Então, a gente tem visto uma demanda grande de receitas de família sendo faladas. Estou com saudades da mousse da minha avó, estou com saudades daquilo que eu comia quando era da minha infância, porque a comida resgata uma memória super importante. E o sabor tem esse poder, né? É diferente de gosto, porque o gosto é o que você sente na língua, o sabor é o que você tem na sua mente, é neurológico. Então, quando você pensa no sabor da infância, a tua língua até saliva. Você realmente traz todo aquele cheiro, o tato, a imagem visual, mesmo sem estar degustando. Então, como a comida tem esse poder muito grande de gerar essa empatia, de conectar, a gente tem explorado esses assuntos também que estão sendo muito buscados, né? Bolo, acho que de todos, eu nunca vi como as pessoas estão fazendo bolo essa quarentena. Eu ia te dizer isso mesmo. Assim. Quando a gente olha quase metade dos stories das pessoas no Instagram é fazendo bolo. Né? E Paula, você acha a comida, ela tem a comida, assim, o fato de dar atenção à comida, o ato de preparar a sua própria comida, de reunir talvez algumas pessoas em casa para fazer isso juntos, que as pessoas também perderam esse hábito pela correria do dia. Isso tem um fator terapêutico? Você acha que isso ajuda as pessoas a controlar a ansiedade nesse momento, enfim? Eu acho que a comida, ela é o maior mindfulness que as pessoas podem fazer. Para quem tem dificuldade de meditar, né, porque a meditação exige um certo treino, a comida é uma ótima escola, porque é o único ato que você faz que você envolve simultaneamente os 5 sentidos. Qualquer trabalho que você possa imaginar, você pode envolver 4 sentidos, mas a degustação é só comendo. Então, é o único ato que realmente você desperta e conforme você vai tendo intimidade com o processo, você vai tendo uma leitura muito melhor do ambiente. E o bom cozinheiro é quem sabe ler esse ambiente. A gente sempre diz que a dificuldade de você ir para o digital e trabalhar com comida é porque existe um bate-papo entre a pessoa e o alimento que tem que acontecer. Você tem que conseguir ler se teu peixe está fresco, você tem que conseguir ler se o ponto que você queria naquele molho atingiu. Então, assim, existe uma leitura do ambiente que é muito importante. Então, quando você vai para o dígito, né, as aulas físicas, a gente que saiu daquela interação tão próxima com o usuário, como é que a gente consegue maximizar a chance dele de ter sucesso, né? Enriquecendo nossas receitas com o máximo de informações. Então, o pulo do gato dá para ser omitido quando você está no físico, não no digital. É muito bom para a gente nos permitir essas pausas e permitir resgatar esses sabores, né? Importante e interessante isso que você falou, que a gente tem pesquisado muitas coisas nos últimos dias para trazer o conteúdo mais atual possível para as pessoas. E, olhando as pesquisas no e-commerce, essa pesquisa é lá nos Estados Unidos, sobre quais os itens, quais produtos estão sendo mais procurados no Google, máquina de fazer pão é uma delas. Está entre as mais procuradas. A gente viu, feito em casa é sempre muito melhor. Então, não precisa terceirizar tanto, né? A gente vem terceirizando demais muitas coisas, educação dos filhos, uma série de funções domésticas, e a comida tem um poder enorme. A gente fala que um dia ainda vou escrever um livro sobre a psicologia da alimentação, porque dando aula há muito tempo, a gente sempre via, né? Eu falava isso com você agora há pouco, de como é que as pessoas se expressam na cozinha. Eu lembro que a gente dava uma aula de quiche, eu punha simultaneamente 64 quiches dentro do forno, iguaizinhas, era a mesma forma, a mesma receita, idênticas. E aí você percebia, assim, o ansioso abriu o forno 30 vezes. O pessimista ia lá e falava, eu tenho certeza que aquela quiche que vazou é minha. Então, a cozinha fala muito das pessoas, né? E é um ambiente que a pessoa se sente confortável, não é intimidador. Tem muita gente que me diz, eu não iria sozinha ao restaurante, mas eu vou sozinha numa aula de cozinha. Muito se assimila assim, quando eu vou sair de casa, eu quero comer, eu falo assim, nossa, hoje eu quero comer uma boa comida. A gente normalmente faz uma associação de uma boa comida a um restaurante caro. E isso nem sempre é verdade, né? Boas comidas, elas podem ser feitas com receitas simples, ingredientes simples e baratos.
Nesse ponto aí, do que as pessoas querem coisas simples, para fáceis de fazer, elas também estão buscando por receitas que trazem ingredientes simples, baratos também? Sim, elas estão buscando as duas coisas, praticidade e custo. Então, a gente tem procurado ajudar nesse sentido e muita receita feita no liquidificador. Demais, assim. Tudo que é rápido que eu me livro, porque as pessoas, muitos estão continuando a trabalhar, eles têm que ter agenda de trabalho livre para continuar executando, né? E agora, o tempo de cozinhar, onde ficou? Então, a gente tem percebido, assim, que o eletrodoméstico nessas horas veio ajudar bastante. A gente até tem um e-book só de receitas de liquidificador, que está, assim, super procurado no momento. E nem sempre uma comida muito boa, ela tem que ser muito difícil ou muito cara, né? Dá para fazer coisas muito boas com muito coisas boas muito em casa. simples. Uma coisa que eu estou curiosa para saber se vai mudar, Júnior, é um viés que a gente tinha. Eu não gosto de ficar me atendo muito a gêneros, porque hoje em dia essa discussão é sem fim, mas a gente percebia que o gênero masculino e feminino buscam coisas muito diferentes de conteúdo digital, né? O homem, até então, a gente percebia que ele busca muito mais a comida que a gente chamava de a comida do aplauso, que é uma comida que eles não vão sempre para a cozinha. Então, quando eles iam, eles realmente queriam fazer um prato bacana. E um prato que não obrigatoriamente era simples. Homem também busca pouca sobremesa. Então a gente percebia que eles buscavam muita carne assada, muito risoto, paella, assim, coisas assim mais até elaboradas. E eu estou curiosa para ver se isso vai continuar assim depois, porque a mulher tinha muita demanda ao contrário. Elas têm a comida do dia a dia, então elas buscavam acompanhamento. O homem raramente buscava acompanhamento. Buscavam um monte de receitas para inovar, porque está cansada da rotina. E a gente está monitorando agora se isso vai. Eu estou curiosa para ver se isso vai inverter depois da quarentena, né? Se as pessoas resgatarem esse prazer e não obrigatoriamente vão para a cozinha só para fazer as mesmas coisas. Legal. Acho que para quem trabalha com startup é importantíssimo, dentro de cada setor, ter a leitura do que está mudando no seu setor. Eu vi um fenômeno acontecer durante essa quarentena de cenas que eu realmente achei que jamais iria ver. Pessoas que estão, marcas famosíssimas, eu trouxe aí 4 grandes marcas para o usuário, né? Entrando no digital com uma informalidade. Então, assim, a simplicidade, para mim, é uma palavra muito forte na quarentena. Porque você está conhecendo a casa das pessoas. Olha, eu estou aqui, eu estou dentro de casa, você está dentro na tua. Então, a gente está vendo a cozinha dos chefes. Você pega o Máximo Bottura, ele já de cara, né? Ele fez o Kitchen Quarantine, ele entrou, ele cozinha de pijama. Essa foto ele está de pijama. E você cria essa intimidade, né? Então, assim, é engraçado que o entretenimento também vem com muita empatia, vem com muito poder de conectar. E você pega as grandes escolas como o Cordon Bleu, eu sou aluna de lá, eles têm uma linguagem toda muito séria em relação ao conteúdo, com uma forma de ensinar, uma preocupação enorme. Até eles que têm essa roupagem diferente enquanto escola, durante a quarentena também, você está vendo os chefes na casa deles, fazendo receitas, batendo papos, fazendo lives, que não tinha antes. As pessoas vão perder, acho que um pouco essa roupagem tão formal que existia em alguns setores. Eu pelo menos acredito que na gastronomia isso vai acontecer. Outro aspecto que a gente viu, né, e estamos usando aqui uma ferramenta que está sendo muito utilizada digitalmente aí não só para lives, mas como para ensino, o quanto o ensino à distância, né, o EAD, cresceu, e isso deve ser uma mega trend. Assim, eu não tenho dúvida que a sala de aula que já vinha perdendo paredes vai perder mais paredes ainda. E é por isso que a gente já estava entrando nas aulas, né, com o propósito de ter aulas online, e no segundo semestre a gente vem aí com isso bem estruturadinho para os nossos usuários. O educação online é talvez um dos, na lista ali de mudanças, vamos dizer assim, para o futuro pós-quarentena, pós-Covid, é uma das coisas que possivelmente mais vai se fortalecer. Outro aspecto, né, que a gente tem mapeado assim como grandes oportunidades, e acho que todo mundo deveria estar muito aberto, é que nessa fase a gente tem usado muito essa linguagem desde que a gente pôs o Tá na Mesa no ar, de ser mente aberta para o novo, mente aberta para aprender de uma outra forma. E a gente usa essa foto do morango sempre que a gente quer expressar esse valor do Tá na Mesa, porque a gente acredita que um dia o morango pode sim nascer azul.
que quer dizer com isso? Até hoje se fez dessa forma, mas a gente tem que ser aberto a ouvir o usuário e aprender com ele, que a partir de algum momento alguém pode inventar uma nova forma de fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acredito muito que a internet tem esse poder de conectar pessoas que podem estar testando coisas completamente diferentes. Na gastronomia, então, nem se fala. Eu não gosto de dizer assim, isso tem que ser feito dessa forma. Quando os nossos clientes perguntam, eu posso fazer essa substituição? A resposta é sempre pode. Você precisa só ler o que aquela substituição vai causar. Se você vai trocar fermento por uma coisa que não causa crescimento, Houston, we have a problem, né? Você vai ter provavelmente um resultado diferente com aquela atitude, mas sempre é possível. Recomendar, né, que as pessoas, para cada um para o seu setor, tenham uma leitura de que aversões vão surgir pós-pandemia. Eu estou curiosa para ver o que vem por aí, porque talvez algumas coisas as pessoas tenham medo ou parem de usar ou aprendam a fazer de novo. Acho que os restaurantes estão aprendendo a duras penas o preço de não estarem no digital, né, de não terem essa comunicação ainda já criada, e temos que ajudá-los a ter, porque isso vai ser inevitável daqui para frente, eles terem uma segunda forma, né? Acho que a gente falou isso aqui, como é que você pegava táxi há 10 anos? Você ia até uma esquina movimentada, você levantava a mão e esperava um táxi passar. E quem que chama táxi assim hoje em dia? Ninguém. Então, como é que a gente vai ter a garantia que os restaurantes vão... Será que a única forma de servir o cliente será tendo as portas abertas e lotando aquele espaço? Ou a gente vai ter outras formas de proporcionar esse serviço, né, usando um pouco, talvez, de criatividade, de inovação. Acho que a gente vai ter, talvez, restaurantes virtuais, que eu vou hoje comer no restaurante ABC e vou estar sentada numa sala digital, numa sala virtual, com pessoas do lado, não sei. Acho que é possível pensar em coisas diferentes e isso vai surgir. Eu concordo contigo que o modo de consumo das pessoas vai ser diferente daqui para frente. As pessoas elas vão ter um comportamento social diferente, elas vão ter uma preocupação com sustentabilidade diferente, elas vão se preocupar demais com a própria saúde, né? Então, algumas coisas a gente já viu como tendência de que isso vai acontecer. E eu também concordo que a experiência de estar em um restaurante e a experiência de cozinhar uma boa comida em casa são complementares, não são excludentes de maneira nenhuma. O preço das coisas está menos importante que o valor que elas têm, talvez. A alimentação tem muito mais valor agora do que qualquer outra coisa. Como você calcula, ou como você trabalha a precificação do teu negócio, dos teus produtos, dos teus cursos? Existem modelos diferentes de precificação, o modelo de negócio está baseado nos e-books. Como que funciona isso hoje? A gente, nesse primeiro ano, Júnior, a gente se preocupou e não tanto com a parte de remuneração, porque a gente queria acertar o modelo de conteúdo, a forma de se comunicar com o usuário. Então, o primeiro ano foi quase 100% em torno de conteúdo. Aí a gente começou a olhar, óbvio, né? Somos uma empresa, temos que sobreviver a isso. E aí a gente tem duas fases de implementação. A primeira foi dos e-books, que não é a maior fonte de renda, não será. Isso vai crescer com o tempo, é uma massa de e-books, já temos 56 livros publicados. Eu falo que é uma loucura, porque a gente escreve um e-book por semana, e as pessoas falam, mas e-book é pouco, né? São 10 páginas. Não, os nossos têm 100, 120 páginas, então, assim, é uma loucura, porque a gente escreve quase um livro por semana, e tem toda uma linha de produção enorme em torno deles, com revisora, tradutora, etc., nutricionista. Mas o e-book é um repositório que a gente tem, óbvio, rentável, porque conforme você vai aumentando o número de e-books nas lojas digitais, você se torna mais relevante, você como fornecedor, as pessoas vão se acostumando a consumir aquele conteúdo, sabem que, se eu quero falar sobre pudim, eu vou baixar o e-book do Tá Na Mesa, que eu tenho certeza que vai ser curto, preciso e vai resolver meu problema. Eu vou ter a melhor receita de pudim que eu poderia imaginar ter, né? Então, eu acho que assim, a gente tem criado essa parceria com os usuários, deles entenderem a nossa qualidade. O nosso maior faturamento vai vir tanto da venda de aulas quanto de utensílios. Eles estão muito casados, né? Quando você está fazendo um bolo, a gente recebe um monte de perguntas, que forma é essa? Então,
em seguida, a gente tem que levar o usuário para poder adquirir a espátula, a luva que eu estou usando. Na hora que você falou ali sobre o que homens e mulheres buscam diferente para cozinhar, os homens aqui da live mandaram várias perguntas assim. Então, tem conteúdo específico para receitas para homens preparar? Vocês pensaram nessa? Existe a palavra não é separação, mas existe essa segmentação para cozinha para homens e mulheres? Existe. Na verdade, a segmentação, para quem trabalha com digital, ela existe para todos os lados, não é só falando de gênero, né? Idade é outra segmentação importante, a localização geográfica também. A gente sabe que São Paulo e Rio procuram, às vezes, coisas diferentes, o pessoal que está no Nordeste, idem, enfim. A realidade das pessoas, classe socioeconômica, falam muito também sobre a busca. Mas o homem e a mulher, isso ao longo desses 16 anos dando aula, a gente percebeu nitidamente, assim, o homem se inscrevia em aulas muito diferentes do que as mulheres. A gente está até fazendo uma mesa que acho que vai agradar bastante o público masculino, uma mesa que são receitas que são chamadas pratos únicos. Então, vem a paella, vem a feijoada, pratos que uma única receita resolve uma refeição para bastante gente. Você falou sobre tem falado, né? Teu negócio é muito pautado sobre conteúdo de qualidade. E aí tem várias perguntas aqui de pessoas que têm negócios, que têm negócios no ramo de alimentação. Restaurantes self-services, restaurantes de pizzaria, tem de vários, de os mais variados nichos, perguntando como eles vão estar depois disso tudo, né? E aí a pergunta se conecta no conteúdo, assim, alguns falando, quanto conteúdo pode ser importante para o meu negócio daqui para frente? Se eu sou uma pizzaria, produzir conteúdo a respeito do que eu faço... Eu tenho uma leitura muito diferente sobre compartilhamento de receitas. Tem muitos restaurantes que têm essa postura, falam, não dou receita. Porque não, está no meu menu, depois a pessoa vai aprender a fazer em casa e não vai querer comer no restaurante. Eu acho isso uma grande falácia, porque, ao contrário, a pessoa vai lembrar de você até em casa. E quando ela resolver ir para um restaurante, você vai morar num cantinho especial do coração dela. Então, eu acho importantíssimo os restaurantes primeiro desenvolverem uma persona e conversarem com os seus clientes digitalmente. Eu acho triste quando eu vejo um chefe de cozinha que tem 40 anos de história, Júnior, não tem Instagram, não tem Facebook, ou se tem 1.000 pessoas. Assim, gente, um cara de 40 anos de gastronomia, e estou falando de nomes enormes aqui, o cara tinha que ter 4 milhões de seguidores. Olha a quantidade de lives que tem hoje em dia, às 11 da manhã, às 6 da tarde, às 7 da tarde. As pessoas vão ser mais seletivas, elas vão aprender aonde está o conteúdo que para elas é relevante e esses perfis elas vão começar a seguir. Não interessa se tem 20 milhões ou se tem só 1.000. É a qualidade que eu acho que vai ser, assim, sabe, importante daqui para frente. E Paula, eu quero te agradecer muito por essa experiência que a gente teve aqui. Eu posso nem chamar de bate-papo, mas foi uma experiência, uma viagem realmente por esse mundo da gastronomia. Eu gostei muito, né? Quero aprender mais, vou entrar no site com certeza para aprender mais sobre isso. A gente fica fisicamente, né, no bairro do Itaim, mas quem quiser nos procurar, nosso site é tanamesa.com. E foi um prazer enorme, um orgulho poder participar aí com vocês desse bate-papo, foi super gostoso. Muito obrigado, foi um prazer contar contigo hoje. Obrigada a vocês, foi um prazer, foi meu.